bom dia. Pessoal, hoje, dessas obras que nós temos falado nessas últimas semanas, hoje vai ser o texto mais difícil que a Unicamp colocou na lista, também vai ser a aula mais longa. Essa aqui, pessoal, antes da gente começar, é uma recomendação. Quando, na semaninha, daqui a 2 semanas, na semaninha, eu vou colocar o material que eu fiz dessas aulas, material escrito, vai estar lá no HD. Ele vai entrar para o HD. Posteriormente, essas aulas, pessoal, que estão sendo filmadas junto com as outras, já estão lá, vão entrar também essas. É bom para rever, você vê as outras, rever essa também. E no caso dessa aula de hoje, pessoal, as outras obras que nós estávamos vendo, o Espelho do Machado de Assis e a peça do Bem-Amado Dias Gomes, são textos curtos, são textos mais fáceis. O de hoje é mais pesado. E o de hoje, assim, tem muita coisa de texto mesmo, trechos, que eu coloquei, que eu comentei, que eu vou querer que vocês leiam, porque vai ter perguntas, assim, mais puxadas, porque o assunto desse texto do Vieira é complicado. O Vieira é um autor antigo, é um autor muito trabalhoso de ler, dá trabalho mesmo. Então, eu vou fazer uma apresentação geral, vou mostrar assim o que ele fala nesses sermões. São 3 sermões dele sobre o mesmo assunto. E aí, quando daqui a 2 semanas vier a semaninha, vai estar lá no HD para vocês olharem a análise desses textos para vocês acompanharem direitinho. E aí fecha bonitinho. Pessoal, vamos começar. Hoje nós vamos falar de 3 sermões do Padre Antônio Vieira. Pessoal, o Padre Antônio Vieira nasceu em 1608, morreu em 1697. Ele foi um dos maiores autores da época do Barroco. É autor estudado em aula, normalmente. Ele é um assunto importante. E esse ano, pessoal, a Unicamp pediu 3 sermões do Padre Antônio Vieira sobre o mesmo assunto. São 3 sermões que falam sobre a morte, como lidar com o fato de que nós vamos morrer. Pessoal, são 3 sermões que o Vieira apresentou na mesma época do ano, que era a época da Quarta-feira de Cinza. São os 3 sermões da Quarta-feira de Cinzas. Pessoal, esses sermões, os 3, eles têm o mesmo ponto de partida. Cada vez que o Padre Antônio Vieira ia fazer um sermão, ele escolhia um texto da Bíblia que ele iria comentar naquele sermão. Pessoal, e no caso desses 3 sermões, o ponto de partida é o mesmo texto, e o texto é o texto bíblico famoso que diz: lembra-te que tu és pó e para o pó irás voltar. Lembra-te que tu és pó e para o pó irás voltar. Pessoal, esse texto está no livro do Gênesis.
capítulo 3. Esse texto, pessoal, era um texto que era muito citado na época do Barroco, é uma coisa que em aula vocês viram. É um texto que é para lembrar que a vida humana é limitada e que nós não somos nada nesse mundo. A ideia de que o ser humano tem uma vida breve, e por isso ele deve reconhecer a sua insignificância. Nós somos pó e para o pó iremos voltar. Essa que era a ideia, pessoal. E o Vieira, ele em 3 ocasiões, sempre em quarta-feira de cinzas, ele fez sermões pegando esse ponto de partida bíblico e tirando conclusões para os fiéis. A ideia sempre, pessoal, do Vieira o Vieira, isso é uma coisa que vocês viram em aula, é uma coisa famosa sobre o Vieira. O Vieira, pessoal, ele acreditava que Deus tem um plano muito bem traçado para cada ser humano e que esse plano que Deus tem para os seres humanos está lá todo registrado na Bíblia, só que está registrado de uma maneira que precisa ser interpretada, precisa ser decodificada. Então o Vieira, ele acreditava que Deus tem um plano bem estabelecido para nós, seres humanos, e que esse plano está todo ele registrado na Bíblia. De maneira que é preciso ler a Bíblia e interpretar corretamente a Bíblia para identificar qual é esse plano, o que Deus está dizendo para nós, o que Ele quer de nós. Então, é preciso ler e interpretar corretamente a mensagem bíblica para compreender o que Deus espera de nós, qual que deve ser a nossa parte nesse plano que Ele estabeleceu, o que Deus espera de nós. E aí, pessoal, quando Vieira, nessas 3 ocasiões em que ele pegou esse texto bíblico, sempre em quarta-feiras de cinza, para analisar, ele quis fazer exatamente isso, tirar desse texto, raciocinar sobre o texto, pessoal, argumentar em cima desse texto para mostrar assim, o que Deus e a igreja, pessoal, como representante de Deus, está propondo como conduta correta do ser humano, a partir dessa frase. Então, pessoal, no caso desses 3 sermões, o tema desses 3 sermões a partir desse texto bíblico é justamente esse. Como devemos proceder, como devemos nos comportar para enfrentarmos bem o fato de que nós iremos morrer em algum momento que nós não sabemos qual.
Como lidar com esse fato de que nesse mundo nós somos apenas pó? Como devemos proceder sabendo que nós somos apenas pó? E que, inevitavelmente, iremos morrer. Era esse tema, era essa questão que o Vieira queria responder. Pessoal, o Vieira achava que da mesma maneira que as pessoas que sabem aproveitar os prazeres da vida, dizem que tem uma arte de viver, que é saber saborear o que a vida tem de bom, ele achava que as pessoas também tinham que ter, pessoal, uma arte de saber lidar com a morte. Que ele diz assim, as pessoas têm que ter uma arte para morrer bem, não ter medo da morte, enfrentar esse momento com tranquilidade. Então, o Vieira, pessoal, ele propõe, nesses 3 sermões, umas recomendações sobre o que deveria ser a arte, a sabedoria de saber enfrentar a morte de maneira correta. Ele propõe uma arte de saber morrer. Ou seja, de enfrentar o momento da morte sem medo, sem receio. Isso era uma preocupação muito grande na época do Barroco. Não foi apenas o Vieira que escreveu sobre isso, mas o Vieira, pessoal, certamente foi quem escreveu mais e melhor a respeito desse assunto. Outros autores falaram disso de maneira mais leve ou mais superficial. O Vieira foi mais fundo nisso aí. Pessoal, o que eu quero fazer é mostrar assim, o que ele falou em cada um desses sermões, qual que é o argumento principal, e depois mostrar o que eles têm em comum e tirar umas conclusões gerais. Então, vou fazer assim. O primeiro são 3 sermões que ele fez. Pessoal, olha só em relação ao conteúdo, a mensagem desses sermões. Já disse para vocês que eles partem do mesmo trecho bíblico, o Vieira analisa o mesmo texto. Pessoal, sempre com essa ideia de como é que conclusão que nós devemos tirar sobre qual é o comportamento que cada pessoa deve ter para poder enfrentar bem a hora de morrer. Tá. O conteúdo dos 3 sermões. O primeiro sermão. Pessoal, o primeiro sermão dos que a Unicamp selecionou, o primeiro sermão que ele fez na quarta-feira de cinzas, esse, pessoal, é um sermão que foi feito em Roma. Ele foi feito em Roma no ano de 1672. Pessoal, esse sermão, ele propõe o seguinte. Ele pega a frase bíblica que diz assim que tu és pó e para o pó irás voltar. E o Vieira, pessoal, na hora de interpretar essa frase, ele diz o seguinte, essa frase está dizendo, é Deus falando com cada ser humano, dizendo para nós, você é apenas pó e para o pó você há de voltar. Então o Vieira diz, o que Deus está dizendo para nós é que tanto as pessoas vivas quanto as pessoas mortas, elas não são mais do que poeira. Tanto vivo quanto morto não é mais poeira. Nós já somos pó agora, no presente. Tu és pó, ou seja, você já é agora, só poeira. E você ainda vai voltar para o pó. E o Vieira, pessoal, então diz o seguinte, ele diz que o texto bíblico está dizendo que tanto os vivos, as pessoas vivas, quanto
as que já morreram, tanto os vivos quanto os mortos, são apenas pó. E o Vieira diz o seguinte: normalmente as pessoas só acham que o ser humano é pó depois que o ser humano morre. E Vieira fala, mas não é isso que o texto bíblico diz. Deus está dizendo para o ser humano, você já é pó agora, tu és pó nesse momento presente. Mas o Vieira diz que as pessoas, por orgulho, por vaidade, por ilusão, acham que elas são mais do que pó. Elas não querem acreditar que elas já são pó. Então, pessoal, o Vieira nesse sermão, ele fez o seguinte, ele dividiu o sermão em duas partes principais. Uma para falar do pó que as pessoas vivas são, e outra para falar do pó que os mortos são. Então, uma parte é a análise dos vivos, outra parte é a análise dos mortos. O pó, que são as pessoas vivas, e o pó, que são as pessoas mortas. Então, pessoal, a primeira parte, o primeiro momento do sermão, é o momento em que o Vieira se dirige primeiro para falar do pó que as pessoas vivas são. Por que o ser humano já é pó mesmo em vida? O Vieira se dirige primeiro aos vivos, para explicar por que eles são pó. Pessoal, o Vieira diz que a justificativa para dizer que as pessoas vivas são pó é essa aqui. A vida humana é pó porque a vida humana é extremamente limitada e a nossa vida é cheia de ilusões. A nossa vida é pó já no presente porque nós estamos nos apegando a coisas passageiras e ilusórias. As coisas na nossa vida são todas transitórias. Na nossa vida, tudo é transitório, tudo é efêmero e dura pouco. As coisas se desfazem logo. Então a nossa vida é pó nesse sentido. O Vieira fala, pessoal, que por vaidade e por ilusão, as pessoas querem pensar que a vida delas é mais do que isso aí, que a vida delas é significativa, que é importante, que tem mais valor. As pessoas não gostam de admitir que a vida é tão pouco. Então, por vaidade e por auto-engano, as pessoas querem atribuir um valor muito grande para a sua própria vida. Então, por vaidade e auto-engano, elas estão enganando a si mesmas. Por vaidade e auto-engano, as pessoas querem atribuir um valor muito grande à própria vida. Elas acham que estão fazendo conquistas, realizações, atribuem um significado muito grande a tudo isso, e na verdade tudo aquilo era efêmero, era passageiro, tudo aquilo está destinado a acabar em algum momento. Pessoal, todos os bens e conquistas que alguém pode fazer tem um limite e um final. Elas acabam. Então, pessoal, o Vieira dizia assim, as pessoas tinham que se conscientizar que a vida humana é como se fosse um movimento circular. A pessoa é nada no começo, nasce, vive e vai terminar de novo
como pó. A vida, pessoal, diz o Vieira, se ela for vista de maneira correta, a vida é uma trajetória circular que vai do pó, porque nós éramos nada no começo, ao pó, nós não vamos ser nada no final. A vida é uma trajetória circular que vai do pó ao pó. Então, esse é o recado que o Vieira queria que as pessoas se conscientizassem. Não queiram atribuir significado, valor demais àquilo que fazem na própria vida. Não queiram se achar mais importantes do que são. Nós somos coisas transitórias. Nós viemos do nada e vamos para o nada. E nesse meio nós estamos fazendo um percurso por aqui. Mas a gente não deve querer atribuir um valor muito grande para esse percurso. Porque para algumas pessoas, o Vieira fala, esse percurso, para algumas pessoas, levam 70 anos de um pó para o outro. Outros, em 40 anos, fazem esse percurso. E Vieira fala, tem crianças que nascem e logo em seguida morrem. Elas saem praticamente do útero e já vão para a sepultura. Então, pessoal, como ninguém sabe quantos anos vamos levar para fazer essa trajetória circular, não adianta querer atribuir muito significado para isso. O importante é saber que, tanto no final como no começo, há um nada, o pó. E é isso que é a vida humana. Tá. Pessoal, esse é o recado que o Vieira dirige para os vivos. Aí, pessoal, no segundo momento do sermão, o Vieira começa a falar sobre se ele pudesse se dirigir para as pessoas que já estão mortas, se os mortos pudessem ouvir o que ele tem para dizer, o que ele diria para aqueles que já morreram. Para os vivos ele diria isso aqui: vivos, não fiquem muito animadinhos não, que essa festa acaba. E para os mortos? Pessoal, o segundo momento é o Vieira se dirige, assim, retoricamente, aos mortos. E qual que é o recado dele para aqueles que morreram? Se as pessoas mortas pudessem ouvir o recado dele, o Vieira, ele diria o seguinte: a morte não é realmente o fim de tudo. A morte, para um cristão, é só a passagem para uma coisa que está além, uma coisa transcendente. A morte não é o fim de tudo. É a passagem para alguma coisa que está além. Para algo além. Esse algo além, o Vieira fala, é a eternidade. A morte é a passagem para a eternidade. E o Vieira diz assim, pessoal, que para um cristão, a eternidade não é neutra. A eternidade, ou é a eternidade no céu para os bons, ou a eternidade no inferno. Então, a morte é a passagem para algo que está além, a eternidade. E o Vieira fala, ao morrer, ao ir para a eternidade, é como se nós chegássemos a um lugar onde tem duas escadas. Uma escada muito longa que sobe e uma escada muito longa que desce. E dependendo da vida que nós tivemos, nós vamos pegar uma dessas escadas. Pessoal, essa eternidade pode ser o céu, uma eternidade no céu, ou uma eternidade no inferno. Por isso o Vieira fala assim, pessoal, que as pessoas, ao invés de ter medo da morte, ou seja, do momento de morrer, do coração parar, as pessoas deviam ter medo do que vai acontecer depois. Não é a morte que deveria causar medo nas pessoas, as pessoas tinham que ter medo da eternidade que vai vir depois. A morte é um instantezinho só e acabou. Agora, a eternidade dura, estranhamente, uma eternidade, tanto lá como aqui. Pessoal, então,
As pessoas, diz o Vieira, não deveriam ter medo do momento de morrer. Elas deveriam ter medo do que vai acontecer depois, dessa eternidade que virá depois. É isso que devia fazer as pessoas refletirem. As pessoas, diz o Vieira, não deveriam ter medo do momento de morrer. Mas sim do que vai acontecer depois. Que é essa eternidade no céu e no inferno, essa escada que você vai subir para o céu, vai descer para o inferno. Por isso, pessoal, quando chega o final desse sermão, em que o Vieira quer mostrar que tanto os vivos quanto os mortos são pó, os vivos são pó porque a vida vem do pó e vai para o pó e ela é muito passageira, não adianta querer atribuir muita importância para ela. Pessoal, e os mortos são pó, mas é um pó que vai dali para o céu, para o inferno, vai para a eternidade. Pessoal, o Vieira queria o seguinte, o Vieira, no final do sermão, ele propõe que as pessoas, pessoal, não deveriam deixar para cuidar do seu comportamento moral ou ficar preocupado simplesmente em se arrepender do que fez na hora que está morrendo. Ele fala, aquilo que vai decidir se nós vamos para o céu ou no inferno é o conjunto da nossa vida. Então, nós devemos ter essa preocupação com o céu e com o inferno durante a nossa vida e não no último instantezinho, na hora que a gente está morrendo e a gente acha que se arrepender vai resolver alguma coisa. Então, o Vieira propõe que muito mais importante, muito melhor do que se arrepender no final, se arrepender no final da vida, é procurar ter uma vida correta durante toda a vida. É você viver bem, de maneira correta, para que, ao chegar esse momento de morrer, você saiba que você acumulou qualidades para você merecer esse lugar e não esse aqui. Então, ao invés de se arrepender no final da vida, que muito melhor que isso, é importante viver de maneira correta ao longo de toda a vida. E aí, pessoal, no final do sermão, o Vieira faz uma recomendação parecida com aquela que faz coordenador quando fala com vocês antes das férias, que é assim, é uma autoavaliação, diz o Vieira, que ele propõe no final do sermão, na hora de dispensar os fiéis, cada qual voltar para casa. Ele fala assim, ele diz, eu quero que vocês pensem no seguinte, diz o Vieira, eu quero que vocês pensem o que vocês têm feito da vida de vocês, da rotina de vocês até agora. E o que vocês poderiam fazer de melhor para consertar o que falhou daqui por diante. Ou seja, como é que eu tenho vivido e os erros que eu tenho cometido e como é que eu poderia viver melhor a partir daqui para consertar o que estava errado aqui atrás. Porque dá tempo ainda de consertar. Então, pessoal, o Vieira, no final, ele recomenda, no final do sermão, que cada fiel pense no seguinte: pense em como tem vivido, que tipo de coisa que tem feito e como deveria viver
O que ele deveria fazer para ter uma vida correta e consertar o que está errado na vida que ele tem tido até agora? E como deveria viver? Esse é o primeiro sermão, pessoal, da quarta-feira de cinzas. O sermão que é feito para mostrar que tanto os vivos como os mortos são pó, e vem o recado para os vivos e o recado para os mortos. Lembrar que os vivos, a vida vai ter um final, que é a morte. E lembrar para os mortos que a morte não é o fim de tudo, porque ainda tem a eternidade. E é preciso prestar contas do que fez. Pessoal, esse é o primeiro sermão. O segundo sermão, o Vieira fez no ano seguinte. Era a quarta-feira de cinzas do ano seguinte. Ele continuava em Roma. Foi uma temporada que ele passou em Roma. Era o ano de 1673. Pessoal, o Vieira estava fazendo esse sermão para as mesmas pessoas que tinham ouvido o sermão no ano anterior. E ele não queria repetir literalmente o que ele disse. O pessoal não queria simplesmente repetir as mesmas palavras. Então ele pegou o mesmo assunto e deu um desenvolvimento diferente. Esse sermão aqui, pessoal, logo no começo, o Vieira conta uma situação. Ele pega a frase bíblica, mas na hora de analisar a frase bíblica, ele conta uma situação que aconteceu na Roma Antiga. Se conta, pessoal, que na Roma Antiga, uma mulher tentou assassinar com veneno o imperador. Ela colocou um pó envenenado na bebida que seria servida para o imperador, por uma vingança pessoal dela. Só que, pessoal, ela ficou insegura sobre se tinha colocado o veneno certo, e aí ela fez o seguinte: antes de servir, ela já tinha colocado uma porção de um pó que era venenoso, mas ela, insegura se ia ter feito, ela pegou um outro pó que também era venenoso e colocou. Pessoal, tinha 2 venenos ali dissolvidos naquela bebida. Ela queria ter certeza que um ia fazer efeito. O que ela não sabia, pessoal, é que cada um daqueles venenos, isoladamente, era fatal, mas eles combinados, eles se anulavam, um virava antídoto do outro. O imperador tomou aquela bebida e não morreu. Um veneno anulou o efeito do outro. Essa história, pessoal, é famosa na Roma Antiga, assim, da tentativa de matar com 2 venenos, e os 2 venenos, em vez de potencializar um ao outro, eles se anularam. E o Vieira, pessoal, resolveu pegar essa historiazinha e aquela passagem bíblica que diz que o homem é pó e para o pó há de voltar, e aí ele começa o sermão dizendo o seguinte, é uma beleza de sermão. Ele começa dizendo o seguinte: o ano passado, diz ele, eu expliquei para vocês por que o ser humano é pó em vida e por que o ser humano é pó depois de morto. E disse que a vida humana tem um ponto final, que é a morte, mas a morte em si mesmo é só o começo de uma outra coisa, que é a eternidade, e que a gente tem que se preocupar com isso. Aí ele fala: esse ano eu quero de novo falar do pó, que é a vida, e do pó, que é a morte. Só que, como tem uma história em Roma de que 2 pós misturados, um anula o efeito do outro, esse ano, ele diz o Vieira, eu quero explicar para vocês que se a gente pegar o pó da vida e o pó da morte e misturar, um anula o efeito do outro e dá para a gente viver bem, sem medo de morrer. Assim como o imperador escapou porque os 2 pós foram misturados. Então, eu vou explicar para vocês, disse o Vieira, como misturar o pó da vida, que nós somos, e o pó da morte, que vai chegar, de maneira que a gente não tenha mais medo de morrer. Então, pessoal, o sermão começa com isso. O Vieira, ele explica que vai misturar nesse sermão o pó da vida, porque nós vivos já somos pó, e o pó que nos tornaremos a morrer, o pó da morte.
de maneira que um se torne o antídoto do outro e nós não tenhamos mais medo, de maneira que um se torne... Ele não fala antídoto, ele fala o remédio que cura o outro. E aí ele explica como fazer isso, como superar o medo da morte, usando, vamos dizer assim, o pó da morte. A receita do Vieira, pessoal, é a seguinte: ele fala que uma das coisas que mais causa temor nas pessoas é a incerteza em relação ao momento em que nós vamos morrer. Quando é que isso vai acontecer? Quanto tempo eu tenho de vida? Eu vou viver muito? Eu vou morrer jovem? Que hora que vai vir a minha morte? Pessoal, o Vieira diz que a morte, ela causa muito medo porque o momento em que ela vai acontecer é incerto, é imprevisível. Às vezes acontece dos médicos falarem: o paciente está nas últimas, ele vai falecer. Aí ele vai para uma cidade no litoral da Bahia chamada Sucupira e se cura e não morre. Pessoal, o momento da morte é imprevisível e cada pessoa só tem, ao contrário dos videogames, só tem uma única vida. Se morrer, é aquela morte só. Então, a morte causa medo porque o momento em que ela vai acontecer é imprevisível e só acontece uma única vez. Ou seja, nós não temos uma segunda chance. A vida que temos é essa para viver corretamente. Quando chega no final, você não pode recomeçar o jogo e tentar de novo. Nós só temos uma vida para viver. Depois disso, nós vamos ter que prestar conta na eternidade do que nós fizemos. Aí não tem mais conserto. Vamos pagar pela eternidade o que nós fizemos nessa única vida. Vieira fala, isso é assustador. Saber que a chance é única, vai ser aquela vez só que nós vamos morrer. Quando nós morrermos, nós vamos para a eternidade, vamos ter que prestar conta de tudo que nós fizemos nessa vida aqui, não temos uma segunda chance e nós não sabemos quando esse momento vai acontecer. É agora? É depois? Eu tenho 20 anos pela frente? Eu vou morrer no dia seguinte de alguma coisa? O que vai acontecer? O Vieira, pessoal, fala que a única maneira que ele conhece de uma pessoa saber lidar com isso é a pessoa, por vontade própria, querer sair desse mundo, encerrar a própria vida. A única maneira de nós termos controle sobre o momento em que nós vamos morrer, quando é que vai acontecer, é nós decidirmos nós mesmos morrermos. Pessoal, então ele diz uma coisa que é muito espantosa. O Vieira, ele fala, pessoal, ele diz que a única maneira de lidar com isso, de lidar com essa coisa imprevisível que é a morte, a única maneira de lidar com isso é nós mesmos decidirmos morrer. Antes que a morte venha nos buscar, nós mesmos tomamos essa decisão. Vocês podem dizer,
Valdir, o Padre Vieira está recomendando que as pessoas então não esperem pela morte, cometam suicídio. Ele mesmo, o pessoal, fala assim que não é isso que ele queria sugerir. Ele não está sugerindo que as pessoas tirem a própria vida, porque isso é uma coisa condenada pela igreja. Pessoal, não se trata de suicídio. Não se trata da pessoa querer antecipar a própria morte, escolher no momento que ela vai morrer, suicídio ou alguma coisa como a gente falaria hoje, eutanásia. Eu não quero continuar, desliga. Pessoal, não se trata de suicídio, porque isso é condenado pela igreja. Pessoal, o que ele está propondo é outra coisa. Ele está propondo que a gente em vida, cada um de nós em vida seja capaz de se desligar dos bens materiais e dos apegos às coisas materiais e morrer para a sociedade. Valdir, tipo, sair do Facebook? Isso. Renunciar à vida social? Isso. Ficar assim isolado no ambiente em que você... Isso. Parecido com o que a gente faz? Isso. Pessoal, o que ele está propondo é cada um de nós renunciar à vida social, ao apego aos bens materiais. Pessoal, uma vida de recolhimento, assim, eu morri para os outros. Eu morri para os outros. Eu vou viver recolhido. Valdir, é tipo vida de monge? Isso. Pessoal, ele conta a história do imperador da Espanha, Carlos V. Pessoal, Carlos V morreu com 56 anos de idade. Alguns anos antes de morrer, Carlos V, pessoal, que tinha tido uma vida... Carlos V, pessoal, como imperador, viveu prazeres, viveu conquistas, mas Carlos V, pessoal, um dia recebeu um soldado que tinha lutado ao lado de Carlos V durante muitos anos, e esse soldado, pessoal, queria pedir afastamento de serviço. E Carlos V, que conhecia esse soldado pelo nome, disse: mas você acha que você não foi devidamente recompensado pelas batalhas que você travou? Você queria mais homenagens, mais recompensas? É isso que você quer? Não, majestade, o que eu quero é tranquilidade. Eu quero ter tempo de acertar as minhas coisas em vida, corrigir os erros que eu cometi, e eu preciso de tempo para fazer isso, para saber que quando chegar a morte, vai estar tudo em paz, que eu vou morrer sossegado. Carlos V ficou impressionado. Pessoal, e é fato histórico. Carlos V, ele abdicou do trono da Espanha em proveito do filho dele, e ele próprio, Carlos V, se retirou, pessoal, para um mosteiro, um convento, um lugar da Espanha chamado Yuste, e passou os últimos anos lá, afastado do poder, com uma vida muito simples, afastado das coisas materiais, tentando, sabe, se penitenciar e se corrigir dos abusos e coisas que ele tinha cometido como imperador. O Vieira está propondo, é isso que nós devemos fazer, é isso que nós deveríamos fazer. Não se trata de suicídio, pessoal, mas sim de afastar-se da vida social, afastar-se dos bens materiais, e da busca de prazeres. Pessoal, ele está propondo que as pessoas deveriam saber se recolher numa vida de ascetismo. O que ele está propondo é uma vida de ascetismo, uma vida de esforço, dureza, privações, uma vida de ascetismo, uma vida de renúncia aos prazeres e à vida social. Pessoal, é uma vida assim de... A pessoa devia passar a mortificar a si mesma. Devia ser um autossacrifício, como diz o Vieira, uma mortificação. Não é a pessoa morrer, mas ela não ficar satisfazendo as suas ambições, seus desejos de prazer, seus desejos carnais. É uma mortificação, uma renúncia aos prazeres.
Ele fala assim que se uma pessoa, se alguém aprende a fazer isso, se a pessoa renuncia, pessoal, a sua própria vida social, se alguém faz isso, é como se a pessoa morresse para a sociedade, para os outros, antes de acontecer a morte natural, a morte física. É como se a pessoa morresse antes da morte natural acontecer. E nisso, pessoal, a pessoa ganharia tempo para corrigir o que eventualmente fez de errado na vida. Isso daria tempo para corrigir o que se fez de errado e, como você mesmo já renunciou às coisas materiais e tudo mais, você já não perderia mais, não teria mais medo de perdê-las, porque você já renunciou a elas. Então daria tempo de corrigir o que se fez de errado e, com isso, não haveria razão para temer a morte. O que você vai perder com a morte se você já renunciou voluntariamente àquelas coisas que as pessoas se apegam tanto? Vida social, prazeres, diversão, riquezas. Não haveria razão para temer a morte. Então, pessoal, no segundo sermão, é esse o caminho que ele propõe, que as pessoas aprendam a renunciar às coisas que elas chamam de vida, que as pessoas aprendam a morrer para a vida social, morrer para os prazeres, morrer para as ambições, elas se mortificarem, ter uma vida de ascetismo e com isso superarem o medo que elas têm da morte. Quem aprende a ver assim não tem mais medo de morrer, porque não tem mais medo de perder alguma coisa, porque ela já renunciou às coisas. Esse é o segundo sermão. E o terceiro sermão, pessoal, que o Vieira fez sobre o assunto, pessoal, o terceiro sermão é um sermão, pessoal, que o Vieira escreveu, mas não chegou a apresentar. Então, esse sermão, ele foi feito, preparado, mas o Vieira estava doente na época e ele não pôde apresentar, ficou um texto. Ele foi escrito, mas não foi apresentado. E não se sabe exatamente, pessoal, em que momento o Vieira escreveu. Quantos anos depois daquele? Não foi no ano seguinte daqueles, foi bastante tempo depois. O terceiro sermão, pessoal, ele é o que tem a posição mais drástica para o nosso ponto de vista. Porque nesse sermão, o Vieira defende o seguinte. O Vieira diz, pessoal, que as pessoas amam a vida e têm medo da morte. As pessoas amam a vida e têm medo da morte. E Vieira fala que deveria ser o contrário. E é terrível isso. As pessoas deveriam amar a morte e ter medo da vida. O correto, diz o Vieira, seria o contrário disso. Amar a morte
amar a morte e ter medo da vida. O Vieira, pessoal, nesse sermão, ele tem essa frase terrível para nós, que é, o Vieira defende que o maior bem da vida é poder sair dela, é morrer. O maior bem da vida é a morte. E ele começa a argumentar assim. Não é um sermão que se pode ler a qualquer momento, pessoal. Você não deve ler um sermão desse num dia de chuva, quando você não está bem. O que ele fala? Ele fala aqui, por que a morte é o maior bem? Porque todo mundo que está passando por um sofrimento muito intenso começa a ver que a morte vai ser um alívio. Pessoal, a morte é o maior bem da vida porque a morte, ela traz alívio para os sofrimentos intensos, para os sofrimentos e os males. A morte é um remédio para os sofredores. Ela é um remédio para os sofredores e para os infelizes. Ele fala assim que só as pessoas muito felizes ou que se acham felizes é que têm medo de morrer. Só as pessoas que se acham felizes têm medo de morrer. Mas para essas pessoas que se acham felizes, o Vieira diz uma coisa terrível, que é, olha, não contem muito com a felicidade nesse mundo. A felicidade nesse mundo não foi feita para durar. Então, a felicidade, pessoal, ela também é efêmera. Ela não foi feita para durar. Tudo aquilo que nós temos que pode nos causar felicidade, pode ser perdido. Posição social, saúde, sentimento de alegria com a vida, tudo que nós temos, as pessoas que nós amamos, tudo que nós temos que traz felicidade, pode ser perdido. Tudo. O que causa felicidade na nossa vida pode ser perdido. Pessoal, e não só pode, inevitavelmente isso vai acontecer. As coisas não vão ser duradouras. Tudo pode ser perdido. E isso, inevitavelmente, vai acontecer. Então, pessoal, o Vieira dizia, as pessoas infelizes vão perdendo medo da morte, começam a ver a morte como uma saída. E as pessoas felizes, elas vão entender isso no momento em que começarem a perder o que tem. Então, pessoal, ele diz, a morte é a única situação em que nós já não podemos mais perder nada e nenhum mal pode ser causado. Pode ser causado a nós. A morte, diz o Vieira, pessoal, é um estado de quietude. Na morte, não há mais sofrimentos, não há mais angústias, não existe mais receios,
nada mais pode nos fazer mal. Nada mais pode nos atingir se já estamos na morte. Pessoal, então, o Vieira fala, se nós tivermos como objetivo a tranquilidade da alma, a tranquilidade, a paz de espírito, nós vamos perder medo da morte. Quem procura a paz de espírito, a tranquilidade de espírito, não precisa ter medo da morte. A morte vai trazer essa tranquilidade. A morte é essa tranquilidade. Pessoal, essa é a ideia dos 3 sermões. Como é que ele trabalhou com a morte em cada um dos sermões. E agora, pessoal, eu queria mostrar para vocês, agora pegando eles em conjunto, eu vou comentar, pessoal, 3 pontos importantes que dizem respeito a esses 3 sermões assim em conjunto. O que eu vou falar, pessoal, é só sobre pontos importantes sobre o conteúdo dos sermões. Em relação à linguagem, em relação ao estilo, pessoal, vocês vão ver no material como é que é e coisas que são importantes, mas aí tem que pegar o texto. Eu quero falar de pontos importantes só em relação a esse conteúdo que eu comentei com vocês. O primeiro, pessoal, que eu quero que vocês vejam é o seguinte. Pessoal, os 3 sermões falam sobre a morte e dá a impressão, pessoal, que o Vieira está sendo muito pessimista, muito nihilista. Eu queria que vocês vissem o seguinte, que esses 3 sermões, eles acabam tendo essa proposta geral aqui. Eles acabam... A conclusão deles, embora eles tenham raciocínios que vão caminhos diferentes, no final a proposta acaba sendo a mesma. O que o Vieira está propondo? O Vieira está propondo, pessoal, que o Vieira, ele não é um ultra pessimista, ele não é nihilista. Pessoal, ele não acredita na morte como um fim de tudo. Não é isso para ele. A morte não é um final absoluto. Não é um final absoluto. A possibilidade pessoal, a possibilidade de morrer, o fato, pessoal, de que nós podemos morrer a qualquer momento, ele deve nos fazer pensar, não no final de tudo, mas assim na obrigação que nós temos de ter um compromisso com a salvação. Ele está olhando para um lado religioso, ele é padre. A possibilidade de morrer deve nos fazer pensar
na salvação da alma. Então, pessoal, nós temos que pensar em alguma coisa que está para além da morte, naquilo que é transcendente. É o aspecto que transcende a morte. E como eu disse para vocês, pessoal, a recomendação do Vieira era não deixar essa preocupação para o final. O correto é ter uma vida responsável, diz o Vieira, seguir os princípios da igreja e do cristianismo, arrepender-se dos pecados e ter uma vida de ascetismo, ou seja, renunciar à busca de riqueza, à busca exagerada de prazeres, arrepender-se dos pecados e ter uma vida de ascetismo. Então, pessoal, o Vieira está propondo, façam isso para não terem que se preocupar com o momento da morte. Quem vive assim não precisa temer a morte. Pessoal, essa que é a verdadeira arte de saber enfrentar a morte. Essa é a verdadeira, como diz o Vieira, arte de morrer. Então a proposta geral, pessoal, é essa nos 3 sermões. A segunda coisa que eu quero que vocês anotem, pessoal. Agora, eu apresentei eles assim, o argumento de cada um deles. Agora, fazer uma comparação geral é ter uma visualização dos 3 sermões, daquilo que é a diferença dos 3 sermões. Pessoal, lembrar o seguinte, ó, o primeiro sermão da quarta-feira de cinzas, o que o Vieira quer mostrar é que as pessoas têm que pensar no que vai acontecer depois da morte, no que vai acontecer no céu, no inferno, e pensando nisso é que elas devem fazer as escolhas, a orientação da sua vida. Então, pessoal, o que deve causar medo nas pessoas não é a morte dos Vieira, a morte é rápida, mas o que acontece depois, mas sim a eternidade no céu ou no inferno. No céu ou no inferno. Essa é a ideia principal do sermão número 1. O sermão número 2
vem com a ideia, pessoal, de que não é preciso ter medo da morte se nós já em vida começarmos a morrer para a sociedade, se nós nos afastarmos daquilo que a sociedade pode nos oferecer. A ideia de que não é preciso ter medo da morte quando decidimos morrer antes. Aquela morrer para a sociedade. Não, como eu falei para vocês, o Vieira mesmo fala, não é suicídio que eu estou propondo. Morrer para a sociedade. E para as coisas que a sociedade fica nos oferecendo o tempo todo. E o terceiro sermão, pessoal, então um fala, a gente não é a morte que a gente tem medo, a gente tem que ter medo da eternidade. O outro, a gente não precisa ter medo de morrer se a gente já renunciou às coisas, aos prazeres, se a gente já morreu, vamos dizer assim, antes. E o sermão número 3. É o que vai mais longe. Nós não temos que ter medo da morte. A morte deve ser amada porque traz tranquilidade. Traz o fim das aflições, das preocupações, dos sofrimentos. Pessoal, e por último, eu queria que vocês soubessem, pessoal, que nesses 3 sermões, o Vieira combinou referências cristãs e referências da filosofia grega, da filosofia romana. Qual que é, pessoal, assim, a visão teórica que serve de base para o que o Vieira falou? O que o Vieira fez foi, o Vieira, pessoal, combinou no sermão interpretação do texto bíblico, aquele texto que fala tu és pó e por pó irás voltar, interpretação do texto bíblico. Pessoal, a doutrina ensinada pela Igreja Católica e ele pegou, pessoal, a filosofia do estoicismo, que é uma referência greco-romana muito importante no sermão do Vieira, nos 3 sermões. E eu queria que você soubesse, pessoal, que referência é essa para nós encerrarmos. Pessoal, a filosofia do estoicismo surgiu na Grécia, mas ela teve um grande desenvolvimento em Roma. Um dos principais filósofos
que defenderam o estoicismo em Roma foi o filósofo e escritor Sêneca. Pessoal, Sêneca era adepto do estoicismo e ele foi um dos maiores filósofos e pensadores da Roma Antiga. Ele foi um grande filósofo da Roma Antiga. Pessoal, o Padre Vieira, assim como outros autores do Barroco, gostavam muito de ler Sêneca. O Padre Vieira sentia, pessoal, de que de todos os filósofos antigos, o que mais se aproximava da mensagem do cristianismo era Sêneca. Pessoal, as teorias de Sêneca, eu já vou citar a mais importante delas, se aproximavam muito daquilo que era a mensagem do cristianismo. Se aproximavam muito dos ensinamentos do cristianismo, embora Sêneca não tenha sido cristão. Ele foi filósofo em Roma antes do cristianismo se tornar uma religião importante em Roma. Então, as teorias de Sêneca se aproximavam dos ensinamentos cristãos. Pessoal, Sêneca tem uma teoria específica que o Vieira gostava muito e que ele usou muito nos sermões, e aparece muito citada nos 3 sermões, que é, pessoal, Sêneca dizia o seguinte, pessoal, Sêneca escreveu muito sobre como conseguir a paz de espírito, ou como ele fala, a tranquilidade da alma. Sêneca escreveu muito sobre a busca da paz de espírito. Ou como ele dizia, a tranquilidade da alma. E o Sêneca, pessoal, dizia que o caminho para a tranquilidade da alma, ao mesmo tempo, é simples, mas é difícil de seguir. É simples porque basta você fazer 2 coisas, mas são 2 coisas dificílimas de fazer. Para alcançar, segundo Sêneca, e o Padre Vieira aceitava isso como uma coisa correta, para alcançar o sossego, a paz de espírito. Pessoal, a tranquilidade da alma, para alcançar a paz de espírito, era preciso só fazer essas 2 coisas. 1. Cada pessoa sempre fazer o que é correto. Cumprir os deveres e obrigações. Faça o que você tem que fazer, cumprir os deveres e as obrigações. Pessoal, isso aqui, ao mesmo tempo, é uma recomendação simples e é uma das recomendações mais difíceis de fazer, que vocês sabem que é. Cumpra o dever, cumpra as obrigações, mas são tantas, cumpra os deveres e as obrigações. Quem faz isso tem paz de espírito. É cansativo, mas você vai ter paz de espírito. E a outra, Sêneca dizia, não tente ficar se afligindo com coisas que você não tem controle. Pessoal, não tente brigar contra aquilo que está além do nosso controle. Não fique bravo porque está chovendo. Não fique irritado porque houve
um acidente na estrada e você teve que parar. Não fique irritado com o fato de que todas as pessoas que você conhece, mais cedo ou mais tarde, vão morrer. Não tente brigar contra aquilo que está além do nosso controle. Pessoal, quando uma pessoa tenta ficar brigando contra uma coisa que está fora do controle dela, é como se essa pessoa fosse um animal numa jaula, batendo, pessoal, ferozmente contra as grades da jaula. Ela só está se machucando. O Sêneca dizia, essas coisas estão além do nosso controle. Sossega, aceita que existe aquela grade, não dá para superar isso, não é batendo contra ela, você só se machuca contra o inevitável. Aceita racionalmente isso e tenta viver sabendo que nós estamos sujeitos a isso. Então, pessoal, é preciso, ao invés de brigar contra o inevitável, é preciso saber aceitar os nossos limites, aceitar que nós não podemos tudo ao mesmo tempo, aceitar que há coisas que nós não vamos conseguir, que estão além das nossas forças, que há coisas que inevitavelmente vão nos acontecer. Pessoal, aceitar os nossos limites e fazer isso, pessoal, de uma maneira assim, tranquila e racional. Não levar isso para uma situação emocional que cause desespero. De maneira racional e tranquila. Isso é a atitude de resignação. Nós vamos morrer? Vamos. Não adianta nos desesperarmos com isso. Não adianta chorar por antecipação. Nada do que nós vamos fazer vai alterar o fato de que nós vamos morrer. Isso é uma atitude de resignação. E o Vieira, pessoal, achava que de todos os filósofos, Sêneca foi o que ensinou o maior número de verdades simples sobre como é que uma pessoa deve enfrentar situações inevitáveis, inclusive a situação de morte. Vá cumprindo os seus deveres, vá fazendo o que é correto. Não se preocupe com as coisas que estão fora do nosso controle. Simplesmente aceite que elas estão fora do nosso controle e assim vai vir a morte. Sente espera. Nada que você vai fazer, você não vai poder fugir dela. Não há fuga para isso. Você não vai superá-la. Você vai enfrentá-la com tranquilidade. E assim você consegue ter tranquilidade da alma. Pessoal, o Vieira, ele recomendava essa atitude de resignação. Pessoal, essas são as coisas que eu queria falar para vocês sobre esses sermões. Pessoal, mostrar como é que eles funcionam. Depois vocês vão estudar os trechos comentados e ver como é que é em termos de estilo, de figuras de linguagem, mas as ideias estão aí. Pessoal, muito obrigado. Até a próxima.